Essa noite convido você para que juntamente possamos meditar na palavra de Deus, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 5 ao verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 5 ao verso 18. Estaremos meditando o tema até que sejamos transformados como Cristo. Que Deus nessa noite derrame sobre nós graça e edifique as nossas vidas. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Verso 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E o verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que se não veem são eternas. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Teu altar, como ofertas vivas diante do Senhor, e nessa noite, por meio da Tua palavra, que haja entrega, que haja renúncia, que haja edificação, que haja vida transbordando neste lugar, nós que estamos aqui, mas vida também, ó Deus, que possa transbordar sobre aqueles que cultuam conosco pela internet. Tu és, por meio do Teu Espírito Santo, aquele que opera maravilhas, coisas sobrenaturais, principalmente a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Até que Cristo seja formado em nós. Este ano o tema escolhido, o tema eclesiástico para 2023, tem a ver com o discipulado. E esse é o convite do Senhor. Depois encorajo você a ler a pastoral que o pastor Davi escreveu no boletim que está aí, acessível a todos, nos preparando para essa jornada. O pastor Jair já falou bastante sobre esse tema desde o início deste ano na sua pregação. E nós vamos mergulhar neste ano sobre essa ótica de um chamado que nós recebemos do Senhor, para não apenas contemplarmos a palavra, para não apenas contemplarmos a adoração,
mas uma vida, um convite que nos leva, que nos conduz, que nos impulsione a uma transformação de mente, a uma transformação genuína que acontece de dentro para fora. Vivemos em nosso país, mais uma vez, uma situação triste, em que pessoas, homens, mulheres, estão tentando fazer justiça com as próprias mãos. E quando nós agimos dessa forma, por este caminho, e não duvido de que no meio das manifestações sempre ali estão também servos e servas do Senhor, porque querem justiça, não há problema nas manifestações. O profeta Abacuque, já preguei aqui em outro tempo, e ele clamando e questionando a Deus: Senhor, aonde está a justiça, Senhor, por que tanta violência? O clamor que temos na nossa alma, a sede pela verdade, a sede pela justiça, não corresponde o desejo que muitas vezes temos que completar com as nossas próprias mãos. Porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus, é pela vontade de Deus. Por isso cabe a nós, filhos e filhas do Senhor, clamarmos, orarmos, intercedermos pela nossa nação, a exemplo de Cristo, quando Pedro levantou a sua espada querendo justiça e cortou a orelha de um soldado romano. Pedro foi advertido e exortado pelo próprio Senhor, dizendo: Pedro, não é assim, porque se fosse necessário, eu clamaria e milhares de anjos viriam me socorrer. Coloquemos as nossas espadas guardadas, levantemos as nossas mãos, dobremos os nossos joelhos diante do Senhor, que tem poder para sarar, para transformar a nossa nação. Amém, meus irmãos? Até que Cristo seja formado em nós, Cristo precisa ser visto, percebido em nossa vida. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, escrevendo essa segunda carta, e nós acreditamos que outras cartas foram escritas para essa mesma comunidade na cidade de Corinto. Uma igreja problemática, uma igreja confusa em relação aos dons. E Paulo, então, mais uma vez, escrevendo para exortar aqueles que estavam ali, sinceros na fé, que permanecessem firmes, resistindo às heresias daquele tempo, resistindo às falácias que vinham de homens, tentando induzir aquela comunidade cristã a não darem mais ouvidos à pregação de Paulo. E é por isso que aqui no capítulo 4, no verso 5, ele já inicia dizendo assim, o verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos. Aqui Paulo está fazendo uma defesa, porque estava sendo acusado de uma autoexaltação. Homens estavam espalhando mentiras a respeito do apóstolo Paulo, dizendo que ele não pregava a Cristo, mas se pregava a si mesmo. Então Paulo está dizendo, deixando claro: a minha função, o meu chamado, o meu ministério não é uma pregação em que eu me exalte, em que eu me glorie. Longe de mim gloriar-me a mim mesmo, porque Paulo se gloriava em Cristo. Então ele nega enfaticamente essa acusação no verso 5. E ainda ele afirma, ainda no verso 5, ele diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E veja só, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então Paulo está deixando claro que, além da sua pregação, a essência da sua vida era o próprio Cristo. Ele não se considerava outra coisa senão um servo. Ele não se considerava outra coisa senão um escravo do Senhor, a serviço do reino, a serviço das pessoas. E isso é lindo de se ver.
numa geração em que as pessoas querem passar por cima das outras, em que nos ambientes corporativos o que vale é o elogio que vem para mim. E quando sou ameaçado por um colega de trabalho, eu faço de tudo, invento mentiras para que o outro seja sufocado, o seu brilho, as suas habilidades não apareçam, mas que a glória venha para a minha vida, para mim mesmo, porque eu quero ser alguém. E Paulo está dizendo, o que sou, eu sou porque Cristo habita em mim. E a prova disso, e vocês são testemunhas que eu sirvo não apenas a Ele, mas sou servo. Sou servo de vocês. E por isso, em outra carta, Paulo diz, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Veja o tamanho da responsabilidade desta fala que Paulo traz para si. Mas uma vez não é que Paulo, quem já leu as cartas, sabe de que ele não estava se orgulhando. Mas perceba quantas vezes na nossa conversa, no nosso lidar com o próximo, não tem aquele discurso que nós tentamos esconder o nosso ego, as nossas falhas, os nossos erros, e dizemos assim, não olhe para mim, não tente me imitar, porque eu sou falho, eu erro, sou um pecador. Olhe para Cristo. Como as pessoas da nossa geração irão perceber Cristo? Olhando para mim, olhando para você. E por isso Paulo faz essa declaração. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo estava chamando a responsabilidade para si. Dizendo, o meu amor, o meu temor, a minha vida, a minha essência, tão focada no reino de Deus, no reino de Cristo, que se vocês olharem para a minha vida, vocês perceberão Cristo. É assim que nós devemos viver. Então Paulo deixa claro e fica evidente aqui, é que Cristo fosse exaltado, que todo joelho deveria se dobrar e se curvar diante de Cristo. Mas através da sua pregação, Paulo queria dizer que um dia todo joelho se dobrará. Eu preguei sobre isso também em Filipenses aqui recentemente. Aqueles que creem, aqueles que não creem, todo joelho se prostrará, toda a língua confessará o nome de Cristo, mas apenas aqueles que se renderam ao senhorio de Cristo, que conheceram em vida, a vida na terra, o seu poder e a sua autoridade, serão transformados, como nós veremos aqui, de glória em glória. E este é o convite do Senhor para cada um de nós essa noite. Que não venhamos a nos contentar em sermos os mesmos. O ano novo começou e no novo ano precisamos ter uma nova vida, novos pensamentos, um novo jeito de olhar para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para o nosso relacionamento com Cristo. E assim nós estaremos cumprindo esse convite, seremos transformados de glória em glória. Eu quero ser transformado de glória em glória. Você deseja, meu irmão, nessa noite? Você deseja não mais ser o mesmo? Para que Cristo habite em sua vida? No verso 6 do capítulo 4, a palavra de Deus nos diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo certamente fazendo uma alusão a Gênesis capítulo 1. Paulo dizendo, o mesmo Deus e Senhor, que do nada, que das trevas chamou a luz e a luz veio a existir. É esse Deus que é poderoso não apenas de criar a matéria, não apenas de criar aquilo que os nossos olhos veem, mas Ele mesmo, esse Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, do sol, dos astros, das estrelas, para dar claridade ao universo. Esse também, Senhor, é poderoso para iluminar a nossa alma e nos dar entendimento de quem é verdadeiramente Jesus Cristo.
quando as pessoas estão vivendo numa cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual. Hoje à tarde conversava com um jovem e ele me disse: você é pastor? Eu disse: sou. Ah, então você tem acesso direto com o cara, né? Aí eu fiquei olhando para ele assim, meio sem entender, tipo assim, será que é isso mesmo que ele está dizendo? O cara é Deus, né? Aí eu olhei para ele: você tem acesso direto a Deus. Eu falei: eu tenho sim. Você também pode ter, se você quiser, e se render a Cristo. Ele disse: esse negócio para mim não dá, porque desde os 10 anos de idade eu me envolvi muito no crime, já fui preso, já fui assaltante, já matei uma pessoa. Eu tento ir em algumas igrejas, mas quando eu entro, parece que a minha cabeça está voando, pensando em outras coisas. Eu disse: porque não houve transformação, não houve entrega. Eu disse para ele: um dia que você experimentar, abrir o seu coração. E eu disse para ele, eu estava fazendo a barba na barbearia, e ele passando a navalha no meu pescoço. Eu disse assim: o dia que você decidir confiar em Deus, da mesma forma que eu estou confiando você com essa navalha no meu pescoço, a sua vida será transformada. Ele falou: você está dizendo que eu vou cortar a sua garganta? Eu disse: não sei. Na verdade, eu disse para ele: eu quero dizer que eu confio nas suas mãos, que você vai fazer um excelente trabalho. Disse a ele: vou orar por você. Pessoas cegas. Porque nós estamos aqui neste culto para apenas ouvirmos canções que exaltam o nome de Deus e trazem conforto à nossa alma. Precisamos clamar e pedir que esse Deus que disse: das trevas resplandece a luz, para que Ele possa remover escamas dos nossos olhos. E o apóstolo Paulo aqui certamente trazendo a sua própria experiência de conversão, porque quando estava a caminho de Damasco, ele viu a glória de Deus resplandecendo sobre a face de Cristo, e quando ele percebeu que estava diante do Rei da Glória, ele se prostra em adoração. Não há saída quando nós nos encontramos com a glória de Cristo. Então, Paulo está expressando aqui esse propósito desse Deus que remove as trevas, que mexe no nosso coração. Aqui ele fala: Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, e o coração significa, a ideia que traz aqui é do homem interior, é a nossa natureza carnal, que muitas vezes tenta sufocar a nossa espiritualidade. Por isso precisamos estar diante de Deus, da sua palavra. Será que esse ano que se iniciou, você já teve um compromisso com você mesmo, com Deus, de você se aproximar mais de Cristo em devoção, lendo a palavra, uma vida de oração? Como seremos homens e mulheres espirituais se não temos contato com o sobrenatural? Se quisermos ter a identidade de Cristo, experimentarmos a sua presença gloriosa e a sua glória, algo novo precisa acontecer. Não estou dizendo para aqueles que já são convertidos que você precisa se reconverter, não é isso. Talvez nessa noite existam pessoas aqui que precisam de reconciliação. É de você olhar a sua vida, voltar à origem, ao princípio, voltar ao primeiro amor. E ainda aqui nesse verso do capítulo 4, o verso 6, Paulo também traz a ideia, lá do capítulo 3, o verso 18, olha comigo, 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18, quando ele diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Então Paulo vem conversando com essa comunidade cristã, dizendo a respeito de Moisés, a glória que Moisés recebeu quando estava em contato com Deus no monte. E nós falamos sobre isso, eu preguei sobre isso também recentemente. E quando Moisés desceu daquele monte, o seu rosto, a sua face resplandecia a glória de Deus. E Paulo está dizendo, olha, a glória que Moisés experimentou, a glória que aquele povo viu, foi uma glória abençoada, foi uma glória válida, porque Deus estava naquilo. Mas agora, o desejo de Deus, mesmo cada um de nós com o rosto desvendado, porque quando Moisés percebeu, lembra que eu falei sobre isso? Que a glória do seu rosto estava desaparecendo, ele começou a cobrir o seu rosto com um véu, para que o povo de Israel não percebesse que a glória estava indo embora. Então Paulo está dizendo, não precisamos mais colocar um pano, um véu sobre a nossa cabeça, porque a glória que se manifestou naquele tempo e agora se manifesta em nossos dias é uma glória maior. Porque somos transformados de glória em glória. E a ideia aqui é que ele traz da transformação, da transfiguração que o próprio Senhor Jesus experimentou no monte, que nós chamamos o monte da transfiguração, em que ele teve o seu corpo resplandecente. Uma luz o envolveu, seu corpo foi glorificado, e essa é a mesma ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Olha, nós que aceitamos a Cristo e o tornamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, estamos num processo de transfiguração, em que por alguns instantes o nosso corpo terreno, físico, ele vai se desfazendo, mas a glória de Deus vai surgindo cada vez mais em nossa vida. O desejo do Senhor é que possamos, ao olhar e contemplar num espelho, não vejamos a nós mesmos, mas vejamos o reflexo de Cristo. E essa é a ideia do apóstolo Paulo, falando a essa comunidade. E aí no verso 7 nós encontramos ele trazendo essa informação: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo falando sobre a excelência do Evangelho, sobre a transformação que a palavra e o Evangelho pode gerar na vida de alguém, trazendo salvação, transformação de mente, conduzindo a esse indivíduo, a este homem, àquela mulher, a uma vida pós-morte, conduzindo essas pessoas à eternidade. Então Paulo está dizendo, nós temos esse tesouro precioso guardado em nós. O Evangelho, Cristo, salvação é o tesouro precioso. Nós somos o vaso. Vaso de barro. Temos as nossas fraquezas. Sim, temos as nossas limitações. Paulo também, mais uma vez, fazendo menção provavelmente de Gênesis no capítulo 2. Olha, nós viemos do pó e ao pó nós vamos retornar. Nós somos finitos, mas carregamos dentro de nós, pela presença do Espírito Santo, a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que apesar das nossas fraquezas, que apesar das nossas limitações, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, tem nos chamado a uma vida de retidão, e a reconhecermos justamente isso. Ele habita em nós. Ele habita em você. E por isso o grande desafio para cada um de nós é levarmos a Cristo, sermos como Ele é, em nossa casa, no seu trabalho, no seu ciclo de amizades, porque esse é o grande desafio.
Mas pastor, como as pessoas vão reconhecer Cristo ao olharem para a minha vida? Lembra que eu disse que precisamos aprender que nós somos frágeis, somos sim vasos de barro, mas nós carregamos algo precioso, de valor sobrenatural em nossa vida. Nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos nessa convicção e convictos dessa verdade, quando nós entramos num lugar, precisamos entrar na autoridade, porque não estamos ali sozinhos, mas estamos na companhia daquele que pode todas as coisas. Aquele que pode mudar uma situação, aquele que pode mudar um ambiente, aquele que pode fazer de uma mulher chorando, uma mulher sorrindo, porque quando nós nos colocamos à disposição de Cristo e queremos ser transformados como Ele, começamos a ser como luzeiros espalhados ao redor do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que reconheçam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Precisamos permitir que essa luz se expanda, se espalhe, que haja transformação. Então reconheça, sim, sou um vaso de barro, tenho as minhas fraquezas, mas não se limite a isso. Traga a memória do poder, porque se você pertence a Cristo, você foi selado com o Espírito Santo. Então, algo de grande valor habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a partir do verso 8, e o verso 9, o apóstolo Paulo ele faz aqui 4 contrastes entre crise e vitória. Eu vou ler o verso 8, o verso 9, depois eu quero voltar rapidamente, trazendo aqui o significado real dessas palavras, o sentido que o apóstolo Paulo quis trazer. Verso 8 e verso 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que Paulo está dizendo aqui, para começar, ele está dizendo, olha, sou um pregador sim da palavra, não prego a mim mesmo, aliás, corro perigos de morte todos os dias, para que através do meu sofrimento, através das minhas prisões, através das minhas dores, vocês recebam vida e vida eterna. Vamos dar uma pausa no verso 8 e verso 9, porque ele diz isso aí a partir do verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte. Perceba que Paulo está dizendo em nós quem? Os apóstolos. Nós corremos risco ao pregar o Evangelho, em nós opera a morte. Mas em vós, que recebem essa palavra, ela gera vida, vida eterna. E agora vai fazer sentido o que ele disse, o verso 8 e o verso 9. Porque no verso 8 e verso 9 ele diz, perplexo, mas na verdade ele quer dizer perturbados. Então somos perturbados, mas ele diz, mas não perdemos a confiança. Recorda de Paulo quando estava para morrer, na sua última carta, que nós acreditamos que é a segunda carta a Timóteo. Ele diz, acabei a carreira, e o que ele guardou? A fé. As pessoas podem tentar retirar tudo de nós. Podem retirar a nossa casa, podem retirar o nosso dinheiro, podem retirar a nossa família, mas se estamos firmes em Cristo, a nossa fé não será abalada. Paulo disse, guardei a minha fé, porque não perdemos a confiança. E é isso que ele está dizendo. Somos atribulados,
mas não angustiados, ou seja, não perdemos a confiança, porque há um Deus que sustenta com as suas fortes mãos. E ele diz ainda, perseguidos, no sentido de caçados. E esse é o sentido original. Somos caçados, ameaçados. A nossa cabeça é colocado todo o tempo a risco, mas não desamparados. O sentido original significa não esquecidos, não deixados para trás. Ou seja, por um lado, quando existe a perseguição contra o apóstolo, por um lado, enquanto existe a perseguição contra a igreja, e talvez você possa dizer, pastor, eu sinto alguns traços de perseguição também no meu ambiente de trabalho, na minha universidade, e Deus está dizendo, vocês são caçados, vocês são perseguidos, mas não desamparados, porque eu não deixo vocês para trás. Não estamos sozinhos. Ele diz, abatidos, que significa, na sua essência, lançados por terra. Então somos lançados por terra, mas não destruídos, na ideia de não chegamos a morrer. A figura que Paulo traz aqui é de um homem que lutava contra um soldado, e esse homem cai ferido ao chão, uma ferida de quase morte, mas ele resiste. Então Paulo está dizendo, eu fui lançado por terra, mas eu não morri. Guardado pela forte mão do Senhor. E aí, como nós já lemos do verso 10 ao verso 12, quero caminhar para o final, lendo aqui o verso 16 ao verso 18. Dê um salto e vá para o verso 16. Por isso não desanimamos. É uma palavra de encorajamento para você? A palavra de Deus essa noite. O apóstolo Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz nessa noite, por isso não desanimamos. Pastor, mas e as lutas, as tribulações, os fracassos, as ameaças, as crises, as tempestades e desertos que enfrentamos? Não desanimamos, porque existe um Deus poderoso que sustenta a cada um de nós. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e aquelas que não se veem são eternas. Essa palavra é um bálsamo de Deus para o nosso coração. Por isso, o hino que nós vamos cantar lá na frente, no final, fala justamente sobre isso. Senhor, temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado os seus servos fiéis. A nossa esperança precisa estar depositada em Cristo. Eu sei que há pessoas aqui nessa noite com o coração talvez duvidoso, pelo sofrimento,
pelo mar revolto na sua vida, na sua família. Mas o convite para aquele que deseja ser um discípulo, e o discípulo literalmente significa aquele que come a poeira dos pés do seu mestre, ou seja, a ideia de alguém que realmente, enquanto o seu mestre, no nosso caso é Jesus, está indo adiante de nós, nós estamos o seguindo tão próximo, tão de perto, que as poeiras das suas sandálias vêm sobre o nosso corpo. E essa é a ideia de ser um discípulo, aquele que imita, aquele que acompanha, aquele que busca ter a essência do seu mestre. Mas no meio das aflições que nós enfrentamos, precisamos manter também o nosso olhar, porque aquele que sofreu, aquele que foi ultrajado, aquele que foi humilhado, aquele que foi cuspido, ele suportou tremenda dor por amor a cada um de nós. Olha a profundidade desse amor. E por isso, diante dessa grandeza, Paulo está dizendo, olha, vamos manter o ânimo. Mesmo que nós sintamos em nosso corpo, ele diz aqui no verso 16, o nosso homem exterior, mesmo ainda que nós sintamos o efeito das dores, dos açoites, que sejamos mais fracos do que éramos, o nosso homem exterior, ele vai se corrompendo. Mas tenhamos ânimo, porque o nosso homem interior, se estamos em Cristo, se renova de dia em dia. Se renova de glória em glória. Não podemos mais ser os mesmos. Quantas coisas em minha vida que eu fiz no passado e não faço mais. Quantas vezes no meu casamento já agi de diversas maneiras para com a minha esposa, mas olhando para Cristo, que é o nosso Senhor, é o nosso modelo, olhando, vamos completar agora 21 anos de casamento, dia 2 de fevereiro, olhando para trás, nós podemos chegar à conclusão de que nós não somos mais os mesmos. Porque precisamos ter, cada um de nós que estamos aqui, o desejo de sermos transformados, de glória em glória, até que chegue o dia perfeito. Então Paulo diz aí no verso 17 e 18, a nossa leve e momentânea tribulação, percebe que ele está dizendo que ele não despreza a nossa dor. A palavra de Deus não está deixando de lado os nossos sentimentos, não é isso. Mas perceba que, através do apóstolo Paulo, Deus nos diz que a nossa leve e momentânea tribulação, o que nós passamos, é leve e momentâneo, se comparado ao eterno peso de glória. E ele diz, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Precisamos manter o nosso olhar em Cristo, precisamos manter o nosso foco, não apenas no presente, mas no porvir, as coisas que vão se suceder. Muitas vezes a sensação que nós temos é de que nós perdemos o controle, e algumas pessoas têm a sensação de que o próprio Deus perdeu o controle, diante das crises mundiais que enfrentamos, dessa crise em nossa nação que nós estamos atravessando. A pergunta, o questionamento que muitas vezes algumas pessoas têm feito é essa: será que Deus perdeu o controle? Não. À luz dessa palavra da Escritura, estamos passando apenas por uma leve e momentânea tribulação. Mas esteja atento, porque aquilo que pode ser produzido a partir disso
na minha vida, na sua vida, em nossa vida. É uma glória, é um resultado que extrapola qualquer dor, qualquer crise. Porque nós estamos lidando com aquele Rei poderoso, sobrenatural, Criador dos céus e da terra, por isso não devemos temer. Mas fica aí o desafio para cada um de nós, olharmos a nossa vida, repensarmos a que distância nós estamos de Cristo, e nos colocarmos próximos a Ele, para que possamos comer, entre aspas, as poeiras das sandálias dos seus pés. Tão próximo nós estaremos, sedentos, aprendendo a ser como Ele é. Que por meio do Espírito Santo haja transformação, que haja edificação. Se nessa noite há pessoas aqui que gostariam de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, pastor, muitas coisas não fazem sentido para mim, mas eu aceito essa palavra, eu aceito o Evangelho, eu quero ser como Cristo. Se você nessa noite ainda não assumiu um compromisso com Cristo, renda-se a Ele. Se nessa noite você está aqui, mas precisa de experimentar uma reconciliação, o Senhor também te convida essa noite para restaurar o relacionamento que outrora foi quebrado e começar algo novo em sua vida. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Logo em seguida eu quero orar por nós, eu quero fazer um desafio para que o Senhor possa então falar ao nosso coração.